E eu vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre a infecção latente de tuberculose, principalmente pacientes HIV positivos, onde uma prova crucial que a gente usa para a detecção dessa infecção latente é a prova tuberculínica. Tá? Meu nome é Gislene, eu sou farmacêutica bioquímica, trabalho no Hospital de Clínicas na bacteriologia, sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação de medicina interna da Universidade Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas, e também faço parte do NEBAC, que é o Núcleo de Estudos de Bacteriologia Clínica de Curitiba. Bom, o que é a prova tuberculínica? Essa é a grande questão, é sobre isso que a gente veio conversar aqui com vocês hoje. É uma reação imunológica que acontece a partir da aplicação de um anticorpo que vai buscar o antígeno para a detecção da infecção latente por tuberculose. E essa reação é medida através de uma enduração da pele. Tá? Então, o que significa essa prova tuberculínica? Por que que ela existe, né? No caso de infecções por micobactérias, pelo Mycobacterium tuberculosis, pode acontecer a infecção latente e pode acontecer também a doença ativa. Tá? E, no caso da prova tuberculínica, ela também detecta micobactérias atípicas, e um dos casos é o Mycobacterium bovis, que está presente na vacina da BCG. Bom, vamos conversar a respeito da fisiopatologia da tuberculose. Então, no momento de exposição ao bacilo da tuberculose, o que vai acontecer? Algumas pessoas não acontece absolutamente nada, não há a infecção. Já em outras, com o contato do bacilo da tuberculose, ocorre a infecção. Nesse momento, ela pode desenvolver, em 5% dessas pessoas, não conseguir bloquear o complexo primário e desenvolver a tuberculose primária. Tá? Esse risco geralmente é maior, 13 vezes maior, numa população até 2 anos. Por isso que é dada a vacina da BCG. Tá? Então, se você tem a infecção, você pode permanecer infectado. Nesse momento, você pode acontecer a reativação da doença ou uma reinfecção. E aí vai acontecer o que a gente chama de tuberculose secundária. O que acontece? Se você tem o contato com o bacilo da tuberculose e não desenvolveu a doença, você vai ter a infecção latente pelo resto da sua vida. Ou seja, o Mycobacterium tuberculosis vai ficar guardado dentro de você. Tá? Então, basicamente, é isso, colocando em poucas linhas para vocês. Mas, o que vai acontecer? Quando que o meu exame vai dar positivo? A positivação da prova tuberculínica acontece quando há a infecção após a exposição. O que a gente pode levar em consideração? Estando doente ou não estando doente, simplesmente com a infecção latente, a prova tuberculínica vai dar positiva. Tá? Qual que é a importância de fazer a prova tuberculínica, então? Nós temos o que a gente considera de individual, ou seja, de pessoa a pessoa. Qual é a real importância? Eu posso, com a prova tuberculínica, diferenciar a infecção latente de doença e buscar contatos de infecção latente, avaliar esses contatos, porque a pessoa que teve contato com a tuberculose, ela pode estar com a infecção latente. Ou, no caso, coletivamente, existem vários estudos que eu posso fazer com determinadas populações e publicar. Eu tenho estudos epidemiológicos baseados na detecção de infecção latente, utilizando simplesmente a prova tuberculínica. Tá? E também risco de infecção. A gente pode levar em consideração que pessoas encarceradas, por exemplo, nós fizemos uma avaliação aqui nos presídios feminino e no complexo médico penal, em que a gente fazia a aplicação da prova tuberculínica como prova de capacitação e também para ver se essas pessoas têm risco de infecção. Porque como são pessoas
que não têm acesso à liberdade, elas se contaminam com tuberculose dentro de um ambiente fechado. Então, é para isso que serve também a prova tuberculínica nesses casos. Tá? Bom, para fazer a prova tuberculínica de rotina, existem alguns critérios que devem ser levados em consideração. Os pacientes em investigação de doença ou infecção latente, se eles forem sintomáticos, eu também posso fazer a prova tuberculínica, tá? Ou pessoas que tiveram contato com a tuberculose bacilífera. Vamos levar em consideração pontos como uma mãe com tuberculose e um filho, um bebê recém-nascido, um lactente, que se tiver a prova positiva, se ele tiver o contato que ele vai ter com a mãe, ele tem que entrar em quimioprofilaxia. Tá? Ou até mesmo os contatos que a gente chama de contatos com mais de 200 horas. O que é isso? Eu tenho, por exemplo, um colega que trabalha comigo, que ele descobriu, depois de um determinado tempo, que ele tem tuberculose. E ele teve tuberculose por vários dias sem saber que estava com tuberculose. Então, as pessoas que tiveram contato com essa pessoa que foi detectada a tuberculose, elas devem fazer a prova tuberculínica também. E muito avaliar o tempo que você teve em contato com essa pessoa. Então, independentemente da idade, você vai fazer a prova tuberculínica. Os pacientes HIV positivos, todos devem fazer. Por quê? O risco de infecção, de você adquirir uma tuberculose, é extremamente alto por causa da condição de imunidade. Tá? Então, a baixa imunidade é um dos fatores que levam a fazer a prova tuberculínica de rotina. Então, já é de praxe, uma vez ao ano, realizar a prova tuberculínica. E a maioria das pessoas que são consideradas de um grupo de risco, pacientes com imunossupressão, alcoolismo, diabetes, nefropatias, neoplasias, várias outras doenças. A gente vai citar mais aqui alguns casos mais adiante. Tá? Então, vamos levar em consideração pacientes que tiveram contato com tuberculose. Se o contato foi com pacientes com tuberculose pulmonar, a busca é doentes infectados, utilizando a prova tuberculínica. Por que eu digo isso? Porque o paciente que tem tuberculose pulmonar, ele é considerado bacilífero, ele está transmitindo o bacilo da tuberculose a todo momento, e nesse instante ele está transmitindo para outras pessoas. Tá? Então, isso é extremamente importante, você procurar a doença através desse exame. Se o paciente com tuberculose tiver uma tuberculose extrapulmonar, já não é um paciente, já não é uma pessoa que está transmitindo. Então, nesse caso, a prova tuberculínica é usada para procurar doentes. Tá? No caso, o que pode alterar o resultado da prova tuberculínica? Nós usamos uma tuberculina para aplicar no paciente. Então, depende o quê? Do tipo da tuberculina que eu estou usando, da concentração, da potência e do volume injetado. Mais adiante, a gente vai falar sobre isso. A técnica de aplicação também é extremamente importante, porque se você não aplicar da maneira correta, obviamente, vai interferir no teu resultado. Existem alguns fatores também ligados ao hospedeiro que devem ser levados em consideração para não alterar o resultado da prova tuberculínica. A tuberculina atual, ela está, desde 1958, já pela Organização Mundial de Saúde, padronizada. Nós, aqui no Brasil, nós trabalhamos com o PPD RT23, Twin 80, que ela vem da Dinamarca. Tá? Esse Twin 80 é um diluente, então ele é utilizado mais como estabilizante e para reforçar as reações específicas. Nós trabalhamos com 2 unidades tuberculinas, que é 0,1 ml aplicados no paciente. Quais os cuidados que eu tenho que ter com essa tuberculina? Então, sempre na geladeira. Lugares em que as temperaturas ambientes são maiores do que 20 graus, elas devem permanecer em isoporzinho para não ter problema. Isopor com gelinho reciclável. Tá?
No nosso caso, fica na geladeira o tempo inteiro, que a gente não se desloca até o paciente. É o paciente que vem até nós no laboratório. Nesse caso, 4 a 8 graus, porque ela é inativada com temperaturas maiores, tá? Sempre protegida da luz solar. Por que a gente diz isso? Abriu o frasquinho, coloca um papel alumínio em volta, só para evitar a luz solar nesse material, tá? E depois de aberto, ela deve ser utilizada em 30 dias. Vamos levar em consideração 1,5 ml que tem dentro do frasco. Então, você tem que ver qual é a rotina do teu laboratório. Se você sabe que em 30 dias você vai fazer menos do que 10 aplicações, deu 30 dias, você tem que anotar a data que você abriu o teu frasco, você deve desprezar esse material, não utilizar com um prazo maior do que 30 dias. Lá no Hospital de Clínicas, obviamente, abre-se um frasco, utiliza em 1, 2 dias, que é realmente um giro muito grande. E eu estou trabalhando com a prova tuberculínica também, nos pacientes que entraram no meu estudo, eu usava 2, 3 frascos por dia de coleta. Então, realmente, eu não tinha esse problema de estabilidade. Mas, se você não tem uma rotina muito grande, esses cuidados devem ser observados. Como que eu vou aplicar a prova tuberculínica? É extremamente difícil, porque eu preciso de um ângulo de 15 graus, tá? Com uma seringa de insulina, aquela agulhinha bem fina, bisel para cima, e eu tenho que aplicar na derme. É uma reação intradérmica, tá? Então, colocou o volume de 0,1 ml, ele vai levantar o que a gente chama de uma bolinha para cima, e a gente até conversa com o paciente, e você já fez o exame da bolinha? Então, é uma forma de você até cativar o teu paciente em que você está fazendo uma aplicação no paciente, né? Então, tem que ser conversado com ele. Olha, nós vamos aplicar uma solução, uma proteína, né? Não vai te fazer mal nenhum. E tem que explicar que pode ter uma reação que é uma reação local, e hipótese alguma da reação generalizada. Tá? A gente vai falar também sobre as reações que dão no paciente, no caso de positivo. Essa técnica é de Mantoux, ela é de 1908, e até hoje ela está sendo utilizada. Existem alguns problemas que foram detectados no decorrer do tempo. Tá? Problemas esse que a gente pode dizer, existem problemas relacionados ao hospedeiro, ou seja, a pessoa que está recebendo essa aplicação. Baixa reação ou até reação negativa pode acontecer com pessoas que têm doenças com problemas de imunossupressão. Pessoas HIV positiva, com lúpus, linfomas, isso tudo pode dar reações baixas ou reação até negativa. Mesmo o paciente tendo tido contato com a tuberculose, ela pode ser negativa, tá? Nesses pacientes. Febre também é um caso. Algumas doenças exantemáticas, como sarampo, varicela, vacinas com vírus vivos, tudo isso pode dar reações baixas ou reação negativa. O uso de corticoides por muito tempo, drogas imunossupressoras, crianças, idosos. Gente, fazer uma aplicação em idoso e em criança é extremamente difícil. A criança se mexe demais e a aplicação tem que ser intradérmica, tem que ser realmente bem colocada para dar positivo ou negativo, para não ter uma reação falso positiva ou falso negativa. E no caso dos idosos, é uma pele muito enrugadinha, então você tem que esticar bem a pele do paciente para poder fazer a aplicação corretamente. Pessoas muito desidratadas, desnutridas, hipotireoidismo também, tuberculose miliar avançada, ou seja, você tem já uma tuberculose disseminada, e ele pode também dar uma reação baixa. Alergias, meningite tuberculosa, luz ultravioleta. Aí você vai dizer, meu Deus, mas tem muita coisa que pode dar reação falso-negativa. Realmente, são vários as reações que as observações que você tem que ter em relação ao seu paciente
para você fazer um teste como esse. Tudo isso deve ser levado em consideração. Reações cruzadas também, veja só, outras micobactérias atípicas, elas podem fazer reação cruzada com a prova tuberculínica. Por quê? Porque a prova tuberculínica ela é feita com bacilo do Mycobacterium bovis. Então, ele pode dar reação cruzada com outras micobactérias, actinomicose e também a brucelose. Também tem um lado oposto, uma reação alta, uma reação que a gente chama de flictenular. É uma alta reação que acontece e chega a fazer bolhas nos pacientes. Então, esse é o momento em que o paciente chega desesperado para você e você vai dizer o que para esse paciente? Então, você tem que estar preparado, inclusive, para esse tipo de reação. Pode ser que esse paciente esteja com uma infecção recente pelo bacilo da tuberculose, ou até mesmo já esteja com a tuberculose doença, e aí fazer uma reação aumentada, né? Ou uma pessoa que tenha um contato frequente com o bacilo da tuberculose, com pessoas que tenham já a tuberculose instalada. Então, ele tem o contato hoje, ele volta amanhã, ele tem de novo, ele volta depois de amanhã. Então, dias sequentes em contato com pessoas com tuberculose, ele está o tempo inteiro se reinfectando com o bacilo da tuberculose. E isso leva a reações extremas, tá? E também TB extrapulmonar. Quando o paciente tem esse tipo de reação na prova tuberculínica, o que deve ser feito? Deve-se avisar ao médico. Às vezes, o paciente demora muito para retornar para a consulta. E é você que tem que dizer isso para o médico. Você coloca no resultado, no seu laudo, presença de reação flictenular. Tá? Bom, para interpretar, essa viragem, ou seja, esse contato e a positividade desse exame, ele acontece 3 a 12 semanas depois do primeiro contato que tem com o bacilo da tuberculose. Tá? E ele pode se reativar 2 a 10 semanas de vida. Então, nas crianças, ela pode ter essa reativação. Tá? A leitura, depois da aplicação, é feita 48 a 96 horas. Ou seja, se ele não voltou em 72 horas, existe uma chance de você, porque a gente coloca como 72 horas, 24, 48, 72. Então, com 72 horas, o retorno do paciente para a leitura desse exame. Mas se ele não retornou, é uma obrigação do laboratório ligar para esse paciente, ter o contato do paciente, para verificar se ele esqueceu. Ele tem que retornar para a leitura. Tá? Porque um dos grandes problemas que a gente tem com a prova tuberculínica é justamente o fato do não retorno para a leitura desse exame. E como é feita essa leitura? É feita através de uma régua. Tá? Não utilizar paquímetro, por favor. E é feita a leitura através da enduração. Não se faz leitura de coloração avermelhada da pele, é a enduração. O que é enduração? A pele levanta, ela levanta. E uma das coisas que eu aprendi nesse curso de capacitação que a gente fez para a prova tuberculínica é que você deve simplesmente fechar os olhos e tocar o paciente ali onde está a reação. Por quê? Você não se deixa levar pela coloração da pele do paciente, porque realmente fica avermelhada. Então, você passa a mão, passa o dedo e com uma reguinha, daí você abre os olhos, claro, e vai observar quanto que deu a leitura em milímetros, de um lado ao outro. Tá? A leitura é feita de cima para baixo, tá? Lateral. Não se faz leitura desse jeito. E outra coisa, não se deve riscar paciente. Nunca, em hipótese alguma. Ah, mas é mais fácil. Não. O mais fácil é o correto. O mais fácil é você olhar a leitura com a enduração. Você tem que medir a enduração e não o vermelhidão. E nunca arriscar o seu paciente. Tá? A positividade. Então, o que é positivo? Então, nós tínhamos antes a positividade de 10 milímetros. Até esses dias andei falando, é 10 milímetros, 10 milímetros. Vejam só, o 10 milímetros ele é muito utilizado em vacinados menores de 2 anos. Por quê? Porque as crianças que foram vacinadas com
a vacina da BCG, elas vão ter uma determinada reação que pode ser até 10 milímetros. Mais do que 10 milímetros é considerada prova tuberculínica reatora, uma vez que ele deu um aumento maior, deu maior do que 10 milímetros essa leitura. Se você tem mais do que 2 anos, independente se é vacinado ou não, independente da imunossupressão, esse corte cai para 5 milímetros, tá? Então, isso é uma coisa nova. Outra coisa, eu sempre tenho que liberar milímetros, tá? É claro que a interpretação deve ser feita reator, 5 milímetros, não reator, 4 milímetros, não reator, 2 milímetros, tá? A classificação que eu tinha antes, não reator, reator fraco, reator forte, não existe mais. Antigamente usava-se muito, reator forte, 12 milímetros. Mas espera aí, se foi 11, não é forte, é fraco, o que que é? Então, foi estabelecido, são recomendações do manual do Ministério da Saúde, que você utilize 5 milímetros reator. Abaixo disso, não reator, simplesmente, tá? Então, vamos falar de conversão. O que é conversão? Eu posso hoje fazer um exame e eu tive contato com alguém que teve tuberculose. Então, hoje deu 3 milímetros. É extremamente importante que eu faça essa leitura correta do 3, do 4, 5 milímetros. Quantos milímetros deu tem que ser exatamente, tem que ser correta essa leitura. Por quê? O incremento maior do que 10 milímetros dessa leitura anterior, depois de 8 a 10 semanas após a primeira avaliação da prova tuberculínica, é considerada conversão da prova tuberculínica, ou seja, esse paciente deve ser tratado com drogas para tratamento de infecção latente. Por quê? Continua reagindo, o paciente teve o contato e agora que está começando a reação imunológica contra o bacilo da tuberculose. Então, é diagnosticado infecção latente por tuberculose. Tratar ou não tratar? Para pacientes rígidos, não deve ser considerado pelo médico se vai tratar ou não. Pacientes que têm imunossupressão, eles devem ser tratados, porque o risco de adquirir a tuberculose é realmente muito maior. Então, quando eu digo assim, o incremento de 10 milímetros, aí é a chance de o paciente, mesmo sendo um paciente rígido, que ele tem que ser tratado como infecção latente por tuberculose. Tá? E o que a gente usa? Isoniazida, 6 meses. Então, é uma consideração que deve ser levada de extrema deficiência, né? Se você não faz o teu trabalho direito, você está infringindo a saúde do teu paciente. Você tem que cuidar mais do teu paciente, porque é tratar ou não tratar. Então, ele tem o risco ou não tem o risco de desenvolver a tuberculose. Por isso que em pacientes HIV, a detecção da prova tuberculínica, a detecção da infecção latente por tuberculose é extremamente importante. Então, você tem que fazer uma boa aplicação com o reativo correto para ver se é maior do que 5 milímetros para pacientes HIV, eles vão entrar com tratamento. Tá? Depois de diferenciar se o paciente tem ou não a doença tuberculose, é feito o tratamento com isoniazida. Se nesse momento em que a prova tuberculínica dá reatora e o paciente faz os exames para diferenciar, ele vai fazer um raio-x, se ele tiver escarro produtivo, ele vai fazer a pesquisa do BAR no escarro, e se der positivo, o tratamento é diferente. São 3 drogas, pelo menos, e 6 meses, pelo menos, de tratamento. E com a infecção latente, o tratamento é isoniazida apenas. Tá? Repete. Eu posso repetir? Posso repetir a prova tuberculínica. Porque eu posso ter um aumento da induração na segunda prova, né? Aquilo que eu expliquei para vocês. Mas isso pode ser um erro de leitura.
Pode acontecer um erro de leitura. Então, é extremamente importante que a primeira aplicação tenha sido feita por uma pessoa capacitada, e a leitura também, né? Porque pode ser erro na leitura ou até mesmo na aplicação. Pode haver um efeito booster, que a gente chama, que é o resgate imunológico. O que é isso? As minhas células de memória já vão reconhecer o antígeno que foi, o anticorpo que foi aplicado no meu braço da primeira vez. E ele vai dar reator, mas não porque ele é realmente reator, é porque ele reconheceu o que da outra vez já foi feita a aplicação. Então, isso são células de memória que estão reativando aquele exame, eles estão dando positivo nesse exame, mas que não necessariamente é infecção latente. Como que eu vou saber isso? O incremento de 10 milímetros, tá? Por isso que a gente reforça a leitura correta da primeira vez, mesmo que dê 2, 3, 4 milímetros, ela deve ser feita corretamente. Porque com o booster eu não tenho esse incremento de 10 milímetros, tá? Provavelmente são leituras menores que eu tenho. E a ocorrência de uma nova infecção, ou seja, conversão porque eu tive um novo contato com a tuberculose e ele realmente agora é positivo. Tá? Mas quando que eu não posso repetir? Se uma vez ele deu 10 milímetros, ele vai ser 10 milímetros para sempre. Vocês lembram dos primeiros slides? Então, lá dizia que se você tem o contato com a tuberculose, com o bacilo da tuberculose, você não desenvolveu a doença, você vai ter a infecção latente para o resto da sua vida. Okay? Então, se eu tenho uma prova tuberculínica anterior com mais de 10 milímetros, não tem necessidade de repetir essa prova. Tá? E nos pacientes HIV positivos, que é o que a gente trabalha bastante dentro do hospital de clínicas, a PT maior do que 5 milímetros, ela vai sugerir um contato, ou um contato domiciliar, eu preciso afastar a doença, realizando exames de raio-x, exames de escarro, caso haja escarro produtivo nesse paciente. Por quê? Porque eu preciso realizar a quimioprofilaxia e eu não preciso mais repetir a prova tuberculínica. Tá? Uma vez positiva, maior do que 5 milímetros, para pacientes HIV, não tem necessidade de repetir. E no caso, se ela for negativa, eu preciso repetir anualmente esse exame com o paciente. Por quê? Porque o contato com o bacilo da tuberculose pode acontecer a qualquer momento. Dentro de um ônibus, num hospital, dentro até mesmo mercados, qualquer lugar em que você tenha um contato com alguém que tenha tido tuberculose, essa pessoa pode transmitir o bacilo. Para isso, é necessário repetir, nesses pacientes HIV, pelo menos uma vez ao ano. E se houve o início da terapia antirretroviral, também repetir. Provavelmente, eles repetem a cada 6 meses no início. Tá? E essa quimioprofilaxia, ela é realizada se você não tiver nunca tratado com isoniazida. Tá? Então, se uma vez deu prova tuberculínica positiva e o paciente já entrou com tratamento de quimioprofilaxia com isoniazida, num segundo momento não tem necessidade de fazer novo tratamento. Tá? E verificar também, a quimioprofilaxia é feita se o raio-x dá positivo com suspeita de tuberculose, independentemente da prova tuberculínica, é feita a quimioprofilaxia nesses pacientes. Então, como a gente pode perceber, esse é um exame chave, é um exame que vai levar à escolha da medicação ou não para esses pacientes. E isso, o que a gente tem que levar em consideração? O risco de desenvolver tuberculose para esses pacientes HIV é muito mais alto do que para nós, pessoas rígidas. Né? Então, são pessoas que têm células CD4 muito baixas, que não fazem, às vezes, aderência à terapia antirretroviral e que também podem ter contatos maiores com pessoas com tuberculose e, então, vai ser realmente uma peça-chave. Com uma prova tuberculínica bem feita, com uma leitura adequada e um resultado que o médico espera, a gente vai estar realmente salvando vidas.
Eu gostaria de agradecer. Deixo aqui meu e-mail. Por favor, se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Muito obrigada.